A fazenda de Senhor Afonso estava em declínio, as dívidas acumulavam-se como poeira nos móveis antigos e a esperança parecia um artigo de luxo que eles não podiam mais pagar. Quando o patriarca anunciou que iria ao grande leilão da cidade para trazer um novo ajudante, seus 3 filhos, robustos e arrogantes, esfregaram as mãos esperando um jovem musculoso que pudesse reerguer os muros caídos e arar os campos esquecidos. No entanto, quando a carroça de Afonso despontou no horizonte ao entardecer, o que viram foi um choque. No banco de trás, sentado com uma dignidade silenciosa, estava um homem cujos cabelos brancos brilhavam sob o sol poente. Sua pele era um mapa de cicatrizes e o tempo parecia ter dobrado suas costas. Os filhos, Ricardo e Jonas, trocaram olhares de puro escárnio, enquanto a filha mais nova, Elisa, soltou uma risada estridente que ecoou pelo vale seco. Afonso desceu da carroça com semblante cansado, mas seus olhos guardavam um brilho de mistério que ninguém ousou questionar de imediato. Ele estendeu a mão para ajudar o velho, que se apresentou apenas como Bento. Ricardo caminhou até eles, chutando a poeira, e perguntou em tom de deboche se o pai tinha comprado um avô para cuidar da lareira ou se o leiloeiro o havia enganado com uma mercadoria vencida. Bento não respondeu, manteve o olhar fixo no horizonte, como se estivesse ouvindo algo que os outros eram incapazes de perceber. A esposa de Afonso, Dona Maria, saiu à porta e apenas lamentou o gasto das últimas moedas em alguém que parecia prestes a desmoronar. O riso da família era o som da ignorância, pois nenhum deles percebeu que Bento carregava uma aura de autoridade que não pertencia a um escravo comum. A primeira semana foi marcada por provações humilhantes para o velho Bento. Os filhos de Afonso o obrigavam a carregar baldes de água pesados da nascente distante, apenas para rir quando suas pernas tremiam. Eles o chamavam de relíquia inútil e faziam apostas sobre quantos dias ele sobreviveria sob o sol escaldante do sertão. Bento, contudo, nunca reclamava. Ele trabalhava em um ritmo constante, quase meditativo, e à noite, em vez de dormir no celeiro mofado, ele se sentava sob a grande figueira seca no centro do pátio. Ali, ele sussurrava palavras em uma língua antiga, tocando a casca morta da árvore com uma ternura que beirava a loucura para quem observava de longe. A família ria daquela cena, dizendo que o velho estava conversando com fantasmas, sem notar que as formigas paravam de morder e os pássaros começavam a se aproximar. Enquanto a zombaria continuava, algo estranho começou a acontecer nos arredores da fazenda. Enquanto as terras vizinhas sofriam com a seca mais severa da década, as plantas em volta do quarto de Bento começaram a brotar com uma força sobrenatural. Pequenas flores silvestres, que não eram vistas ali há anos, surgiam entre as pedras. Jonas, o filho do meio, tentou arrancar as flores por pura maldade, mas sentiu um choque percorrer seu braço, como se a própria terra estivesse protegendo o que Bento tocava. O medo começou a substituir a risada em alguns momentos de silêncio, mas o orgulho da família era grande demais para admitir que havia algo de sagrado naquele homem. Eles continuavam a dar-lhe as piores tarefas, esperando que ele desistisse, sem entender que Bento estava, na verdade, curando o solo com sua simples presença silenciosa. Certa tarde, um grupo de cavaleiros bem vestidos, montando cavalos de raça que custariam a fazenda inteira, parou diante do portão principal. Eles não buscavam Afonso, nem pediam por água. Eles mostravam um pergaminho antigo com um selo real que ninguém ali conseguia decifrar. Ricardo tentou impressioná-los, ostentando sua força, mas os homens o ignoraram completamente. Eles buscavam o guardião das 7 fontes, um homem que, segundo a lenda, fora exilado e vendido por traidores de um reino distante. A família riu novamente, dizendo que ali só morava um velho escravo gagá que falava com árvores. Bento, que estava limpando as ferramentas nos fundos, levantou-se lentamente. Ao ouvir o som de um sino trazido pelos cavaleiros, ele respondeu com um assobio baixo que fez os cavalos se ajoelharem instantaneamente, deixando a família em choque absoluto. Os cavaleiros desmontaram rapidamente e caminharam em direção a Bento, não com correntes, mas com uma reverência que Afonso nunca vira em toda a sua vida. Eles se ajoelharam no barro da fazenda, beijando as mãos calejadas do velho que a família tanto humilhara. A verdade começou a vazar como água de uma represa rompida. Bento não era um escravo por destino, mas por escolha de sacrifício. Ele era um sumo sacerdote e ex-conselheiro real que aceitara o exílio para salvar seu povo de uma maldição. Ele possuía o conhecimento oculto de como encontrar água e ouro sob as pedras mais áridas. O silêncio que caiu sobre os filhos de Afonso foi mortal. Ricardo sentiu a garganta secar, lembrando-se de cada empurrão e de cada palavra de baixo calão que dirigira ao homem que agora era tratado como divindade. Bento olhou para os cavaleiros, e com uma voz que agora soava como trovão distante, disse que ainda não era a hora de partir. Ele voltou-se para a família de Afonso, que tremia de pavor, temendo uma vingança terrível.
Ricardo caiu de joelhos, implorando por misericórdia, esperando que Bento usasse seu poder para amaldiçoá-los. Mas Bento apenas sorriu com uma doçura que doeu mais que qualquer chicote. Ele disse que o ódio deles foi o adubo para sua paciência e que a fazenda prosperaria não por mérito deles, mas pela bondade de Afonso, que o comprou com o coração, mesmo sob o peso do julgamento alheio. O velho então caminhou até o poço seco da propriedade e, com um simples toque de seu cajado de madeira velha, fez a terra tremer e a água cristalina jorrar. A água que brotou do poço não era comum, ela tinha um brilho prateado e um aroma de florestas antigas. Em questão de horas, o riacho que cortava a fazenda voltou a correr, arrastando consigo a miséria que assombrava a família há gerações. Os vizinhos, que antes evitavam a propriedade, agora olhavam de longe, maravilhados com o milagre. Bento, porém, permaneceu humilde. Ele instruiu Afonso sobre como gerenciar aquela riqueza, alertando que a ganância faria a fonte secar novamente. Aos filhos, ele deu uma tarefa diferente. Eles passariam o próximo ano servindo aos pobres da região, carregando água para quem não tinha, para que sentissem na pele o peso da arrogância que carregavam no coração. A família, agora desprovida de sua soberba, aceitou a ordem sem questionar, reconhecendo a autoridade real de Bento. Com o passar dos meses, a fazenda transformou-se em um oásis. Onde antes havia pó, agora havia pomares carregados de frutos que pareciam brilhar. A fama de Bento cresceu, e muitos viajavam léguas apenas para ouvir seus conselhos silenciosos. Ele ensinou Elisa a ler as estrelas e a curar feridas com ervas que nasciam ao redor da figueira. A moça, que antes ria do velho, agora chorava ao pensar em sua crueldade passada. Ela tornou-se a discípula mais fiel do homem que chamavam de escravo. Bento estava preparando a terra e as almas para sua partida inevitável. Ele sabia que sua missão naquele lugar estava chegando ao fim, mas o legado de sabedoria que ele implantou naquelas mentes antes vazias seria sua maior obra, mais valiosa que o ouro. Em uma manhã de neblina densa, Bento chamou Afonso para uma última conversa sob a figueira, que agora estava totalmente coberta de folhas verdes e flores roxas. Ele entregou ao fazendeiro um pequeno saco de couro contendo sementes que nunca tinham sido vistas naquele continente. Plante-as quando o primeiro filho de Ricardo nascer, instruiu Bento. Ele revelou que sua identidade real era necessária para restaurar o equilíbrio em sua terra natal, que agora clamava por seu retorno. Sem alarde, ele caminhou em direção à estrada onde os cavaleiros o esperavam. A família inteira se reuniu no portão, não mais com risos ou chicotes, mas com lágrimas de profunda gratidão e respeito. O homem que compraram por quase nada havia dado a eles o mundo inteiro e a própria dignidade. A partida de Bento deixou um vazio, mas também uma lição gravada no solo. A fazenda tornou-se a mais próspera da região, servindo de modelo para todas as outras. Ricardo e Jonas tornaram-se homens de caráter íntegro, conhecidos por sua caridade e força de trabalho. Eles nunca esqueceram o peso dos baldes de água que Bento carregava em silêncio. A figueira tornou-se um local de peregrinação, onde as pessoas diziam sentir uma paz inexplicável. Afonso, agora um homem velho e respeitado, sentava-se ali todos os dias, olhando para o horizonte, esperando ver novamente a silhueta do homem que mudou o destino de sua linhagem. Ele sabia que o valor de um ser humano nunca pode ser medido pelo preço de um leilão ou pela aparência de sua velhice. Os anos se transformaram em décadas e a história do escravo velho que era rei tornou-se uma lenda contada para as crianças ao redor das fogueiras. Dizia-se que, em noites de lua cheia, a água do poço de prata brilhava com mais intensidade e que se podia ouvir a canção antiga de Bento ecoando pelo vale. A família de Afonso manteve a promessa de humildade, e a semente que Bento deixou floresceu em uma árvore cujos frutos curavam doenças da alma. Ninguém mais naquela região ousava rir de alguém por sua fraqueza aparente, pois todos sabiam que sob a pele cansada de um andarilho poderia estar escondida a força de um império ou a sabedoria de um deus. A fazenda não era apenas terra, era um monumento vivo à redenção humana. A grande lição que ficou para os descendentes de Afonso foi que o julgamento precipitado é a cegueira da alma. Elisa, já idosa, escreveu as memórias daquela época para que ninguém esquecesse como a arrogância quase os levou à ruína. Ela descreveu o brilho nos olhos de Bento no momento em que ele perdoou seus agressores. O perdão, dizia ela, era o verdadeiro milagre que salvou a fazenda, muito mais do que a água ou o ouro. A terra continuou fértil por séculos, e a linhagem de Afonso nunca mais conheceu a pobreza, pois aprenderam que a maior riqueza é o respeito pelo próximo. Bento, em seu reino distante, olhava para as estrelas e sorria, sabendo que em um pequeno canto do mundo, uma família aprendeu a enxergar a alma. Eventualmente, um novo viajante apareceu na fazenda, cansado e com vestes maltrapilhas, pedindo abrigo.
Desta vez, não houve risos nem deboche. Os netos de Ricardo correram para buscar água limpa e as melhores frutas para o estrangeiro. Eles o trataram como se fosse o próprio Bento retornando. O viajante, surpreso com tanta hospitalidade, perguntou por que eram tão gentis com um simples estranho. O filho de Ricardo apontou para a estátua de madeira de um velho sob a figueira e disse: nesta casa, aprendemos que todo homem carrega um reino dentro de si. O ciclo de ódio fora quebrado para sempre. A sabedoria de um homem que foi humilhado e vendido como nada tornou-se a base de uma sociedade mais justa e consciente de sua própria humanidade. A história de Bento e Afonso atravessou fronteiras, inspirando outros fazendeiros a mudarem sua forma de tratar aqueles que trabalhavam em suas terras. O leilão onde Bento foi comprado foi fechado poucos anos depois, por pressão da própria comunidade que agora entendia o valor da liberdade. A fazenda tornou-se um refúgio para os oprimidos, um lugar onde a dignidade era o único requisito para entrar. A figueira continuava a crescer, suas raízes agora se estendendo por todo o vale, conectando todas as fontes de água que Bento havia despertado. O mistério de quem ele realmente era, se um rei, um santo ou um espírito da terra, tornou-se menos importante do que o que ele deixou nos corações de quem o conheceu. Em seu último suspiro, Afonso sorriu ao ver uma figura de branco caminhando entre as plantações de café. Era uma visão ou a realidade? Ele não sabia, mas sentiu que Bento voltará para buscá-lo. O fazendeiro morreu em paz, deixando uma herança de sabedoria que nenhum dinheiro poderia comprar. Seus filhos não brigaram pelas terras. Em vez disso, dividiram-nas com os trabalhadores, transformando a grande propriedade em uma cooperativa de sucesso e harmonia. O nome de Bento era sussurrado como uma prece nos dias de colheita. A transformação era completa. O que começou com risos de desprezo terminou com o silêncio sagrado da admiração profunda. A luz de Bento brilhava em cada folha verde que balançava ao vento do entardecer. As sementes que Bento deixou finalmente foram plantadas quando o bisneto de Ricardo nasceu. Elas deram origem a árvores que produziam um óleo aromático usado para acalmar os aflitos. O comércio desse óleo trouxe prosperidade sustentável para a vila que cresceu ao redor da fazenda. A vila recebeu o nome de Refúgio do Rei Velho. A história mostrava que um único ato de compaixão de Afonso, ao comprar Bento para salvá-lo de um destino pior, desencadeou uma onda de milagres que durou gerações. O destino tem maneiras curiosas de testar os homens, e Afonso passou no teste ao seguir sua intuição contra a vontade de sua própria família. A recompensa foi a salvação de sua própria alma e de sua descendência. Mesmo nos anos de pragas globais ou crises políticas, o refúgio do Rei Velho permanecia intocado. Era como se uma cúpula invisível de proteção pairasse sobre o lugar. Geólogos vinham de longe para estudar porque aquela terra era tão mais rica que as outras, mas nunca encontravam explicações científicas. Os moradores apenas sorriam e apontavam para o poço de prata. Eles sabiam que a ciência não podia explicar o que a gratidão de um homem santo podia realizar. Bento tornou-se um símbolo de que a verdadeira força não reside nos músculos, mas na resiliência do espírito. Sua memória era o escudo que protegia o vale contra as sombras do mundo exterior, mantendo a chama da esperança acesa para todos. A lição final que Bento deixou, escrita em uma pequena placa de madeira que Elisa pendurou na entrada, dizia: "O mundo verá como você se veste, mas Deus o verá como você ama." Essas palavras tornaram-se o lema da família. Eles nunca mais foram as mesmas pessoas que riram do velho no caminhão de leilão. A risada de escárnio transformou-se em canções de louvor. O escravo velho, que ninguém queria, revelou-se a maior dádiva que aquela terra já recebeu. E assim, a fazenda que estava para morrer tornou-se o berço de uma nova era, onde o homem não é julgado pela sua idade ou condição, mas pela luz que emana de seu interior resiliente. Hoje, quem passa pelo vale ainda pode ver a grande figueira. Dizem que, se você fechar os olhos e ouvir o vento, poderá escutar o som de um velho caminhando lentamente, cuidando das plantas e garantindo que a água nunca pare de jorrar. A família riu do fazendeiro por comprar o escravo velho, mas o mundo inteiro acabou chorando de emoção ao descobrir quem ele realmente era. Aquele que foi desprezado tornou-se a pedra angular de um paraíso na terra. O mistério de Bento permanece vivo, lembrando a todos nós que a verdadeira nobreza muitas vezes caminha disfarçada entre nós, esperando apenas um gesto de bondade para revelar sua verdadeira e magnífica identidade.